Pessoal, tudo bem? Vocês têm me pedido aí para eu mostrar, né, o que que eu olho numa operação antes de eu entrar. Então, eu já falei isso em alguns vídeos, mas eu acho que eu nunca falei de forma como eu vou fazer hoje, tá? O que que eu olho? Eu quero que, em primeiro lugar, vocês saibam que as mudanças de movimento, ela não acontece da noite para o dia. Quando a gente fala em muito dinheiro, né, que é o mercado financeiro, para ele movimentar um ativo, principalmente ativos maiores, ele deixa um rastro, tá, para a gente seguir. E como que a gente enxerga esses rastros, né, a, ao longo do caminho? Bom, em primeiro lugar, quem te mostra dinheiro entre os indicadores do Santo Grau são os motores, né? Então, o Santo Grau rápido, o Santo Grau lento e o Santo Grau MACD. São esses caras aqui, ó, que te mostram a história do dinheiro. E tem uma frase do FBI, né? Fala que você só precisa seguir o dinheiro para você encontrar o culpado, né? Ou para você encontrar o dono, né? E aqui, ó, não é diferente, tá? Então, o que que eu faço? Primeira coisa que eu olho, tá, para um ativo é, lógico, o tempo gráfico semanal. Vem aqui ver se no tempo gráfico semanal ele está em região de sobrecompra. Não, ele não está em região de sobrecompra, ele está na região de sobrevenda. E perceba aqui, ó, que a nossa linha, né, de sobrevenda, ela tinha uma região, né, bem alta, tá? E olha quanto tempo faz que o ouro não chega nessa região baixa desse jeito. A última vez, coincidência, né? A gente não vive numa Matrix. Julho de 22 foi a última vez que o ouro fez esse movimento aqui na região de sobrevenda, tá? Então perceba a oportunidade, isso não é uma recomendação de investimento, tá? É simplesmente a forma como eu estudo e eu olho para os ativos. E da forma como eu olho e eu estudo os ativos, eu gosto de pegar aqueles momentos raros, tá? Então aqui eu tenho região de sobrevenda lá em outubro, lá em julho de 2022, tá? E nós temos agora, em julho de 2026, 4 anos depois, também uma região do ouro aqui em sobrevenda, tá? Perceba que nessa época aqui, ó, o preço do ouro ele ficou praticamente lateral, tá? E caindo no tempo semanal. Até o que acontecer? Perceba que a gente deu um gatilho aqui de compra, que se tornou um gatilho falso, depois a gente corrigiu de novo, demos outro gatilho. Qual que é a diferença desse primeiro gatilho aqui para esse segundo aqui, ó? Para o preço realmente começar a andar. Você vai perceber claramente que os motores, né, estavam muito mais vermelhos, né? Os histogramas eram muito maiores no primeiro gatilho do que eles são agora, né? No segundo gatilho. Isso é o que vai fazer o ativo que você está querendo comprar realmente performar, tá? Então, quando a gente olha aqui para o ouro, você vai reparar perfeitamente que aqui a gente já tinha uma barra bem pequenininha, olha ali, diferente dessa barra aqui, ó, no Santo Grau Rápido, que era enorme. Você tinha aqui, ó, uma barra gigante e depois, no segundo gatilho, você já tinha uma barra bem menor. E também no Santo Grau, MACD até que não, né? Mas logo em seguida da data do gatilho, ele ficou rosa, tá? Nós temos esse mesmo movimento começando a aparecer aqui. Ou seja, é uma oportunidade. Lorlin, é uma oportunidade para eu dar all-in? Não, não é uma oportunidade para você dar all-in, tá?
mas é uma oportunidade para você começar a montar uma posição no ouro, se fizer sentido. Eu vou comprar uma pequena porcentagem do meu capital aqui em ouro e eu vou acompanhar esse santo grau lento aqui, ó. Se esse cara fechar rosa, tá? Eu vou continuar fazendo aportes semanais em ouro, 1% do meu capital, provavelmente, para toda barra rosa que eu ver do santo grau lento. A barra ficou vermelha, aí eu não vou comprar, tá? Mas a barra rosa eu quero sim comprar. Por quê? Porque quando a barra deixa de ser vermelha para rosa, ela está me mostrando que está entrando um volume comprador no ativo, tá? E diferente, né, da barra do Santo Grau Rápido, que muda várias vezes, a do lento, ela tem uma força maior, então ela tem uma qualidade maior. O melhor dos mundos é que eu tenha esse cara rosa com esse cara também rosa, tá? É a entrada mais confiável. Então, se eu tiver uma entrada rosa dos dois aqui, eu já posso fazer o quê? Uma entrada com 2% do meu capital aqui separado para o ouro, tá? Para essa posição. Perceba que a última vez, né, que nós chegamos nessa região, que foi a que eu mostrei aqui, quanto foi que o ouro performou? Vamos pegar esse primeiro gatilho aqui e vamos ver quanto foi que o ouro performou, né? Ele performou 176%. Eu sei que para muita gente, né, 176% em 3 anos parece pouca coisa. Mas você tem que pensar que o ouro é como se fosse a renda fixa que você coloca o dinheiro aqui no Brasil, por exemplo, e esse dinheiro rende aí 15%, bem entre aspas, né? Porque desconta inflação, ninguém desconta inflação, né? Do preço, mas beleza, da valorização. Mas aqui, ó, eu quero que você entenda que você está em região de sobrevenda, tá? E que você está na mesma oportunidade que tinha aqui, lá em julho. Na verdade, era aqui, ó. É na linha aqui, ó. Tchup. 208% em 1.300 dias. Isso dá quase 4 anos, né? Quase 4 anos. 4 anos aproximadamente para ele fazer 200% ou 50% ao ano, o que é um absurdo de valorização, né? Diga-se de passagem, quando a gente compara um ativo igual ao ouro. Então, essa é a oportunidade que o ouro vai dar aqui nos próximos meses. A melhor entrada é quando, na minha visão? Quando nós tivermos o Santo Grau MACD junto com o lento virado para rosa, tá? Essa é a melhor entrada. Uma vez que você olhou para o semanal e viu que ele está em região de sobrevenda, tá? E não em sobrecompra, aqui te faz sentido você fazer o quê? Começar a montar uma estratégia de entrada, tá? Então, quando eu olho para o gráfico de 5 dias, o que eu quero aqui? Eu quero que aquele movimento que estava bem inicial no semanal, ele seja um movimento mais evidente nos 5 dias. Ou seja, aqui eu já tenho 2 barras rosa, enquanto lá no semanal eu tinha apenas uma. Aqui nos 5 dias eu já tenho um gatilho de compra, o que ainda não tenho no semanal. Mas você percebe que quando você volta para os tempos gráficos menores, né, eles começam a dar sustentação para um movimento de longo prazo, para um movimento altista. É isso que você quer para você pegar uma entrada decente no ativo que você está olhando. Claro que para cripto isso daqui é muito mais rápido, tá, de acontecer, principalmente se você opera fora do top 100. Eu te falo até fora do top 50, tá? Mas se você opera ali as maiores moedas, o top 10, esse racional que eu estou passando aqui, ó, ele funciona perfeitamente para você operar Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB,
hype e etc. Tá? Então agora o próximo passo é, vou para o gráfico de 3 dias. Indo para o gráfico de 3 dias, eu ainda não tenho um gatilho de compra aqui, tá? Mas eu já tenho 3 motores virados para rosa, né? Então, nitidamente aqui, ó, eu consigo ver também sustentação para o movimento de alta iniciar, beleza? Lembrando que esse movimento ele só vai efetivamente andar e mudar realmente a direção quando nós tivermos a virada lá no semanal, tá? Para verde. Quando esse cara aqui ficar verde. Esse cara. Quando esse cara aqui realmente ficar verde. Aqui sim você começa a ter a entrada mais segura. Na verdade, aqui, ó, no Santo Grau Lento, você já pode considerar uma entrada que você já saiu da região, né, de tendência de baixa. Então, a partir dessa linha aqui, ó, é que faz sentido realmente você fazer uma posição mais estruturada, aumentar a sua mão numa compra de ouro. Na região que nós estamos, já faz sentido para quem acumula para os próximos anos, já faz, tá? Mas a melhor entrada é quando ficar verde, tá? O Santo Grau Lento, pelo menos, para uma posição de longo prazo. Voltando aqui para 3 dias, né? Nós não temos. Perceba que aqui no 3 dias ó, nós vamos ter, né, os motores todos também verdinhos, ó, praticamente, junto com o semanal. Então, a partir daqui, a compra ela fica muito mais segura, muito mais tranquila para você comprar e surfar o movimento, tá? E para que esses motores aqui eles virem, não é da noite para o dia, é muito dinheiro, tá? Que tem que ter entrado aqui para que isso aconteça. E aí você fica posicionado. Você entrou lá no semanal, no Santo Grau Lento, né? No Santo Grau Lento, lá no semanal, cara, você vai ficar posicionado nele enquanto os motores continuarem dando sustentação para alta, tá? Porque eu comecei aqui pelo semanal, mas quando eu vou para 2 semanas, eu quero ver se com o passar do tempo aqui, ó, né, os 2 semanas ele ficou verde também. Porque se ele ficou verde, significa que o movimento de alta, ó, é sustentado. Olha esse MACD aqui dele. Entendeu? Para que eu vou realizar? Para que eu vou sair? Enquanto esse troço tá verde, desse tamanho aqui, ó. Até março de 26, tá? Eu tenho aqui uma linha de tendência, ó, de alta que ficou verde o tempo todo praticamente, né? Então, eu ficaria posicionado tranquilo aqui. Olha para o 3 semanas, né? Vê se ele teve sustentação de alta. Olha isso. Olha isso aqui. Não faz sentido você fazer uma realização com um Santo Grau MACD crescendo desse jeito aqui, ó. Tá? Você fica posicionado. O mensal. Olha o mensal desse Santo Grau MACD aqui, gente. Olha isso aqui. É absurdo, tá? É absurdo. Bom, então, dito isso, né, você vai, uma vez que você estabeleceu que o ativo está num ponto de compra lá no semanal, tá? E você já entendeu a questão dos motores, e você já entendeu que a melhor entrada é quando o Santo Grau Lento vira verde, tá? Entrada que eu falo para uma posição comprada, com uma mão mais relevante, isso para qualquer ativo, tá? É ali que você faz a sua posição maior. Porém, no semanal também, quando nós temos, né, uma virada do Santo Grau rápido, você também pode começar a montar posição. Quem quer montar posição mais sólida, ele entra na virada de pelo menos um dos motores
para verde escuro, tá? Essa é a posição mais sólida. Quando eu venho para o diário aqui, ó, você vai reparar que os motores estão querendo virar. O santo grau rápido já virou, o santo grau tendência já deu gatilho, o bola de cristal já deu gatilho, tá? O santo grau lento está próximo de fazer uma virada, tá? E o santo grau MACD está começando a fazer também, querer virar para comprador, beleza? Aqui, por exemplo, né, também me mostra que está dando sustentação para os gráficos maiores, né, continuarem estancando a queda, beleza? Vou para o 12 horas aqui, ó, e aqui eu vejo, ó, que 3 motores já viraram para alta, tá? Então, é isso que eu busco num ativo, é isso que eu quero ver. Eu quero ver uma entrada sempre na região de sobrevenda, se eu vou fazer um long, ou uma região de sobrecompra, se eu vou fazer um short, amparado pelos tempos gráficos maiores e amparado pelos motores, pelo dinheiro, tá? Então é assim que eu olho para um ativo. Vou mostrar agora NIR, tá? Por que que eu entrei em NIR? Inclusive está performando acima do que eu imaginei já, tá? Eu tinha falado em 203 e nós já estamos aqui com a posição de 16% desde o gatilho do bola de cristal, tá? Bom, a minha entrada em NIR, ela também foi no mesmo racional, tá? Eu tinha um diário em região de sobrecompra, tá? Em sobrevenda, próximo de me dar um gatilho. Eu voltei o meu tempo gráfico aqui para 12 horas. Eu vi que eu já tinha impulso nos motores, tá? Eu já estava com os motores nitidamente fazendo esse movimento aqui, tá? Aqui. Eu fui para o 8 horas, eu vi que eu tinha já um movimento também de alta, tá? Que era esse aqui. Os motores já estavam virados, ó, 2 motores virados. O terceiro motor também virado. E fui olhar o 4 horas, que também já estava com tudo isso aqui virado. Tudo isso aqui virado. O que eu tinha que esperar, depois de ver isso aqui tudo virado, é que o diário, que é onde está essa linha aqui, ó, também me falasse: acabou a queda no diário. Porque quando acaba a queda no diário, você vai ter pelo menos 7 dias de movimento de alta no ativo. Mesmo que ele faça um pullback, né, de baixa, mas ele vai te dar ali pelo menos uma janela de 7 dias de alta, tá? E aí quando você tem o gatilho do diário, né, ou próximo de dar o gatilho do diário, você volta para os tempos gráficos menores para ver se tem sustentação para que aquele gatilho ele continue. E olha aqui, nós estamos no começo dessa movimentação. Ah, Lorlin, você entraria agora em NIR? A resposta é não. Por quê? Porque o 4 horas já está em região de sobrecompra, tá? Mas se eu tiver um reset do 4 horas para cá e o diário continuar ainda com espaço para subir, faz sentido entrar na posição em NIR. Tenha em mente que o semanal de NIR está dando gatilho de venda. Então, se você entrou aqui no diário, você sai no diário, no gatilho do diário. Você não segura a posição aqui nesse caso. Por que que você não segura? Porque o que me indica o semanal é que as próximas semanas de NIR serão para baixo. Então não vejo sentido em ficar comprado nessa moeda depois de um gatilho de venda do diário, nesse momento, tá? É esse o racional.
subir aqui, vamos ver até no 12 horas aqui se vai dar um gatilho de venda, tá? Ficar de olho nisso aqui, porque se der um gatilho de venda no 12 horas, tá? Sem, junto com os motores aqui também, perdendo volume comprador, eu vou realizar a minha posição, tá? Por que eu vou realizar a minha posição? Porque eu já falei que o semanal está para baixo. O semanal para baixo não faz sentido eu levar essa moeda para uma posição maior. Ela pode muito bem devolver e voltar aqui para o fundo de 1,80, 1,82, que foi aonde eu entrei, tá? Tudo indica, pessoal, que o movimento ele vai continuar fazendo isso, né? E ele fazendo isso, ele vai dando suporte para a moeda continuar subindo, tá? Nos tempos gráficos. Mas, se der uma virada no lado do tendência, com os motores ficando verde claro assim, ó, eu vou realizar a minha posição, tá? Eu tô com, deixa eu ver aqui, 1,82. Tirar esse ímã aqui, senão não consigo. Nesse momento eu tô com 140% de lucro nessa posição. É uma posição que eu abri com 5% do meu capital voltado para as operações que eu faço de alavancagem de 10 vezes, né? Então, essa posição aqui é uma posição que eu pretendo manter até o gatilho de venda do 12 horas ou do diário, vai depender de como vão estar os motores, beleza? E lembrando que eu vou sempre olhar o bola de cristal, tá? O bola de cristal é quem vai me dar o gatilho primeiro. E eu também, pessoal, vou olhar a janela do dracma. A janela do dracma me fala que é ali para o dia 13, mais ou menos, que nós vamos ter uma região de venda, tá? Mais forte. Pode ser ali, tá? Mas aqui, por exemplo, já vale uma realização, tá? Do meu setup, por exemplo, porque eu já estou com mais de 100% de lucro e eu vou considerar, sim, fazer uma realização de 80% aqui do meu capital nessa posição que eu estou nesse momento, porque eu já coloco o dinheiro no bolso, né? 80% de 140 vai dar 84 vezes 8 dá 32, então dá mais de 100% sobre o capital que eu entrei inicialmente, tá? E aí eu posso deixar esses 20% surfar essa continuação de alta aqui até o dia 11, 12, 13 lá, né? E eu tô pensando aqui, pessoal, eu realmente vou fazer isso, tá? Eu vou realizar 80% da minha posição agora, tá? Assim que eu terminar esse vídeo. E vou deixar 20% andar. Eu espero que vocês tenham entendido qual que é o racional para deixar as moedas andarem. Um outro racional muito importante é o seguinte. Nós temos moedas líderes de cada um dos segmentos. Você tem Ethereum, que é a líder do ecossistema Ethereum. Você tem a Solana, que é a líder do ecossistema da Solana. Você tem a Sui, que é líder do ecossistema da Sui. E aí, o que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que essas moedas, elas vão performar bem, tá? Vão. Se você está vendo esse mesmo movimento que eu mostrei aqui, né? Também para a sua moeda, dos motores. Então, se você olhou para a Solana e viu que a Solana começou a fazer esse movimento aqui dos motores, vamos pegar o diário aqui, ó, para a gente pegar exatamente, ó. Ela virou no dia 16 de junho, tá? Aqui que ela virou, mas os 3 motores dela foram virar aqui, 22 de junho. Aqui foi o dia que a Solana virou os 3 motores. O tendência deu gatilho de venda, na próxima gatilho de compra você entrava, tá? E aí aqui você tem um ponto muito importante, porque a Solana é uma moeda líder, né? Do ecossistema dela. Então, se ela performa, todo o ecossistema dela performa mais que ela. Então,
Quando eu tive o gatilho de compra ali no... Deixa eu apagar aqui e fazer aqui de novo. Quando eu tive esse gatilho de compra no dia 28 de junho, aqui, eu quero olhar o 3 dias de Solana. Veja que os motores do 3 dias de Solana já me mostravam que ela iria performar. Vamos olhar os 5 dias. Veja que no gatilho do diário ali, eu já tinha também um gatilho do Santo Grau rápido dos 5 dias em Solana. Ou seja, já me mostrava que ela iria performar, tá? Consequentemente, se ela vai performar, olha aqui, ó. Diamantezinho aqui, numa região de sobrevenda amparada por motores, tá? Em confluência com os motores. Significa que se ela, a partir desse momento, 25 de junho aqui, ela começou a andar, né? Você vai olhar o ecossistema dela e ver que dia que eles começaram a andar. Vou pegar o diário aqui e ver que dia que essa moeda aqui começou a andar. 28 de junho, 3 dias depois. A diferença é que essa moeda aqui já fez, desde o gatilho aqui, ó, fez 18%, né? Pitch. Tem uma outra aqui, Júpiter. O Júpiter começou a andar lá em 10 de junho. Mas aqui ela deu mais um gatilho. Vai dar outra porrada para cima, pelo jeito. Então daqui ela já fez 18%. Parece cópia, né? Cara crachá. Eu tinha colocado o Radium aqui também. Cadê? Aqui. Radium. Mesma coisa, ó. Ali no dia 28 de junho, também deu gatilho de compra. Perceba aqui, fazendo 19%. Tá vendo? Cara crachá praticamente, né? Estão fazendo 18%, enquanto a Solana fez do dia 28 ali, que foi no gatilho ali, ó. Vou pegar aqui esse. Olha lá, 16%. Nesse caso aqui tá bonito ter comprado Solana, tá? Mas num bull market, principalmente, quando uma moeda líder dá uma mudada de direção, né, para alta, o ecossistema dela vai dar uma porrada, vai explodir, tá? E de novo, tenham muita atenção em comprar essas moedas Peach, Radium, né, Júpiter. Olha sempre o mensal dessas moedas, tá? O mensal dessas moedas, no caso de Júpiter, não perdeu o fundo, então ela ainda não é uma moeda morta. Vamos ver Peach. Peach já perdeu o fundo? Já. Isso aqui é uma moeda morta, tá? Isso aqui vai dar um pullback de alta. Pode ser que ela realmente faça um pullback de 100%, que é normal, para depois ela continuar morrendo, tá? Olha isso aqui, ó. Veio, fez essa queda aqui, aí fez um pullback de 200% para continuar morrendo. Então, é o que provavelmente essa moeda deve fazer, tá? Aqui ou por aqui, ó. Tá? O alvo dela deve ser nessa região ali, ó, 0,46. Olha o volume vendedor que teve desses pavios, né? Então, muita atenção aqui. Quer dizer que você tem que ficar de fora dessa moeda? Cara, se o ecossistema dela tá te mostrando que é a Solana, né, que tá performando e os motores dela, o Santo Grau Tendência também mostram que é alta, sim, vale a pena você fazer uma entrada, desde que você faça uma entrada aqui, ó, nessa região, não aqui, tá? Faz a entrada aqui. É aqui que a gente compra. É aqui que a gente vende ou que a gente shorta, tá? Não caia no FOMO. Alvo provável para Solana, na minha visão, é ali na casa dos 95, 96, tá? Claro que primeiro ela vai parar nesses 82 aqui, onde ela já bateu, mas a maior dificuldade dela pode ser esses 87 aqui também, tá? 87 aqui, ó. Também. E se passar, aí ela deve ir testar esses 96, 97 aqui.
Larlin, tem short para Solana? Na minha visão, ainda não. Eu não shortaria Solana nesse momento. Não. Deixaria ela andar, seguiria com a tendência, veja os motores como estão fortalecendo ao passar dos dias. Então, não, eu não shortaria, tá? Olhando para o Bitcoin aqui acima dos US$ 62.000. Vou beber uma água aqui porque minha garganta até secou. Bom, Bitcoin, percebo tanto que ele está mais atrasado do que a Solana, né? Ele acabou de dar um gatilho, ó, tem 3 dias aí que ele deu gatilho de compra. Agora que os motores dele começaram a virar, né? Hoje que nós tivemos a confirmação, ontem, né, 9 horas, que a gente teve a confirmação de que o Santo Grau Lento realmente deu um gatilho de compra, tá? O Santo Grau MACD ainda nem virou, então o Bitcoin ainda está bem atrasado em relação à Solana. Significa que ele tem fogo para vir aqui no 66 de novo, tá? E quem sabe chegar até os 69, de onde, na minha visão, nesse momento, ele não deve passar. Lá nós temos Short Term Holders, RP, e nós temos EMA 15, que tem funcionado como um teto de concreto nesse bear market, tá? Então, é sempre operar, pessoal, buscando o melhor risco-retorno. Desde lá, quando eu comecei a mostrar o ouro, e eu fui mostrando, né, aonde que se compra, aonde que se vende, de acordo com os indicadores, é olhar para esses caras aqui e não ficar torcendo, não ficar sendo torcedor. Não adianta você estar numa região de sobrecompra dessa, sobrevenda dessa aqui, com os motores vermelhos desse jeito, ó. Eles estão assim, ó. Assim, ó. Volume vendedor está aumentando. Olha isso aqui, ó. Isso aqui você não compra. Mesmo que o Santo Grau Tendência esteja na região de sobrevenda, isso aqui você não compra. Por que você não compra? Porque o movimento do dinheiro ainda está a favor da venda. Você começa a olhar para a compra quando você tem uma região de sobrevenda e você tem os motores fazendo assim, ó. Igual a setinha que eu estou fazendo ali, ó. É isso que você quer. Para você pensar em movimento comprador. Faz sentido? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a tomarem decisões melhores. E eu agradeço aí por toda a audiência, né? Por todos os membros da comunidade, né? Pelos meus mentorados. Quero agradecer também ao Denner, né? Um mentorado da Individual, que foi ele que me falou do ouro. Então, por isso que eu vim olhar o ouro e eu vou fazer uma entrada em ouro. E também vou fechar, né, 80% da minha posição em NIR. Beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus, uma excelente sexta-feira aí e tamo junto, viu? Um abraço.